Glória a Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Glória a Deus. Quando eu profetizei aqui, quando eu falei aqui que Deus está enviando um anjo lá onde você não pode ir, quem sabe na sua casa você deixou alguém doente e veio. Quem sabe alguém que você conhece que está hospitalizado e você ama essa pessoa, gosta muito dela e sente muito pela situação que ela está vivendo. Eu quero profetizar hoje que Deus vai enviar um anjo nesses lugares, na sua casa, nos hospitais, aonde quer que essa pessoa esteja, que precisa de uma intervenção divina, que precisa de um cuidado de Deus. Deus vai enviar um anjo lá para trazer uma resposta. O salmista diz que ele envia os seus anjos. O salmista diz assim: e ele dará ordens aos seus anjos ao nosso respeito, para te guardar, para te livrar. Glória a Jesus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, Deus tem sido bom, sim ou não? Deus tem sido maravilhoso para nós. Se a gente... E é isso que Ele espera de nós. Se a gente só agradecesse, só glorificasse, só exaltasse, só bendizesse a Ele, seria muito pouco ainda. O salmista vai dizer assim: o que darei eu ao Senhor? A gente acha que a nossa oferta que a gente dá, como se a gente tivesse na cabeça de muitos, quem sabe que não tem entendimento, quem sabe eu estou pagando pela bênção, Senhor está aqui, Senhor está aqui, irmãos. Tudo, coloca na tua cabeça de uma vez por todas isso que eu estou falando para você aqui, ó. Deixa isso ficar gravado no seu coração, na sua mente, impregnar na sua alma. Tudo que a gente faça ainda é muito pouco perto do que Ele fez por nós. Amém, irmãos? Tudo. Eu falei na última quarta-feira, eu falei que Deus sempre está na frente, Deus sai na frente sempre. Antes de nós darmos, Ele nos deu primeiro para que a gente tenha hoje condições de dar. Então a gente nunca vai vencer Deus na questão de dar. Queridos, você pode dar tudo o que você tem, tudo que você tem. Fique certo de uma coisa, é muito pouco ainda. Toda a somatória de riquezas desse mundo, todos os tesouros dessa terra, Dubai, os maiores milionários, os arquis-milionários, as pessoas que moram lá em Dubai são muito ricos. Tudo aquilo lá é muito pouco, todo o ouro, toda a prata do mundo é muito pouco perto para dar para Deus, perto do que Ele fez por nós. Não pagaria. Por isso que a salvação é de graça. Porque não tem como pagar. Toda a riqueza desse mundo não pagaria a salvação, queridos. Por isso que é de graça. Por isso que Jesus disse: eu dou a minha vida. Está vendo? Eu dou a minha vida. Ele disse: ninguém a tira de mim. Eu tenho poder para dar e poder para reavê-la. Ou seja, o que é isso? É investimento. Quem dá e depois tem poder para reaver de novo é o investidor, é aquele que investe. E Deus foi o investidor em nós. A Bíblia diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Amém, irmãos? Ele nos amou. Antes da fundação do mundo, Ele apostou tudo em nós. Ele acredita em nós. Glória a Jesus, amém? Queridos, você veio hoje em busca de novidades? Quem veio em busca de novidades? Eu sou o primeiro. A gente está sempre em busca de novidades, né? O ser humano, ele está sempre em busca de novidades, tanto na moda, como na tecnologia, em todo segmento, né? O ser humano está em busca das novidades. E sabia que Deus, no espiritual, agora falando aqui no âmbito espiritual, Deus tem sempre coisas novas para nós. Sempre coisas novas. Deus não quer que a gente fique na mesmice. Deus quer sempre trazer coisas novas para a gente. É só nós dizermos: Deus, eis-me aqui,
como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, eis-me aqui. É só você abrir o coração, é só você dizer: amém, estou aqui, estou pronto, é meu, vou tomar posse, Senhor. Tu conquistou para mim, eu creio no que o Senhor fez por mim. É só tomar posse, porque Ele tem tudo de bom para nos dar. Ele é um grande Pai amoroso. Jesus mesmo falou, eu acho lindas essas palavras de Jesus, está impregnado no meu coração, na minha alma. Jesus falou assim, ó: qual de vós, sendo pai, que o filho lhe pedindo o pão lhe dará uma pedra, ou lhe pedindo peixe lhe dará um escorpião? Ele disse: ora, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você precisa, mas eu quero te dizer que Deus tem coisas novas para você. Quem sabe você está enfadado já, né? Está cansado, aquela rotina de sempre, pastor. Meu Deus, amanhã é segunda-feira, final de ano, as contas, e meu Deus, esse ano fazendo um balanço já desde já, né? Parando para fazer aí uma contabilidade de tudo que aconteceu. Eu acho que eu não produzi aquilo que era esperado, eu não fiz o que era para fazer, ficou muita coisa pendente, pastor. Agora está chegando o final de ano, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pois então, queridos, olha para frente, amém? Olha para frente, diga para o seu irmão: olha para frente, olha para frente, para frente. Deixa as coisas que passou, deixa as coisas que passou. A verdade é que o tempo ninguém mais pode recuperar, o tempo perdido. O tempo que você deixou, você se ocupou com outras coisas, agora você não pode mais voltar. Agora tente fazer diferentes para acertar. E creia no que eu estou te falando, Deus tem coisas novas para você. Só uma meia dúzia tomou posse. Vou falar de novo, vou dar outra chance. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu estou profetizando, vou dar outra chance para você dizer um amém. E aí o anjo que está aqui, os anjos de Deus que estão nessa casa vão dizer: pega então é teu. Deus tem novidades para você. Aí sim, agora eu gostei. Deus muito mais. Aí sim. Quem está feliz que eu falei isso? Parece que virou uma chave dentro de você, né? Rapaz, é verdade. Deus tem coisas novas, Deus tem novidades para você. Que Jesus maravilhoso é esse nosso. Que lindo, que lindo. Que bênção servir a Deus, que bênção estar na presença do Senhor. Mas vale um dia na casa de Deus do que 1000 anos em qualquer lugar. Você vai tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para você, mediante a tua obediência. Vou te alertar aqui então. Você crê no novo de Deus, você crê nas novidades de Deus. Então deixa eu te falar, já de uma vez. Mediante a obediência, você vai receber, ok? Se você for obediente, o Pai vai te dar. Você é meu irmão, nós somos irmãos, nós temos um Pai, amém? Diga assim: nós temos um Pai. Diga isso olhando para o teu irmão, diga assim: nós temos um Pai, meu irmão. E o nosso Pai vai dar para a gente, se a gente for obediente. Essas são as condições: obediência, perseverança, que é uma das coisas mais importantes também, como a obediência. É de igual importância a perseverança, porque tem pessoas que vão sair na disparada, mas não continuam, não perseveram, não continuam. Vem 2, 3 cultos e acha que já resolveu. Daqui um pouquinho ele falha 4, 5, daqui um pouquinho aparece de novo, como se nada tivesse, como se tudo tivesse certo, e não está certo, porque não é assim. Nós temos que ter compromisso com Deus. É aquele que ora de vez em quando e acha que, né, ele vai na carona do pastor, na carona do irmão. Não, o pastor está orando por mim, os irmãos estão orando por mim. Não funciona assim também. Você tem que ter o teu devocional diário com Deus, de oração, leitura da palavra. Você tem que ter. Então são essas as condições para Deus trazer o novo dele para a nossa vida. Amém, queridos? Deus tem coisas novas, mas aí eu tenho que fazer isso. Tenho que obedecer, eu tenho que perseverar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que estar ligadinho com Ele 24 horas.
24 horas, não é? Eu não sou crente só aqui, eu sou crente em qualquer lugar, eu sirvo a Deus em qualquer lugar. Oh meu Deus, eu sinto algo diferente aqui nessa noite. Oh aleluia, eu sinto algo diferente aqui, irmãos. Eu não sei se você está sentindo como eu, mas eu sinto algo diferente aqui. Eu sinto que Deus vai abençoar algumas pessoas aqui ainda nesse ano. Olha só, o Espírito Santo está falando aqui, ó. Eu vou abençoar, eu vou liberar aquilo que meu filho está precisando ainda esse ano. Meu Deus, Deus pode te surpreender, pode. Deus pode te surpreender, meu irmão. Meu Deus, Deus pode nos surpreender. Não sei se a tua fé alcança isso tudo que eu estou falando aqui, mas somente creia e Deus vai fazer assim mesmo você não crendo, Ele faz, Ele é poderoso. Sabe por que Ele faz, mesmo você não crendo muitas vezes? Porque Ele sabe que se Ele te abençoar, as pessoas que estão à tua volta, os mais próximos de você, vão ser alvo da bênção também. Então Deus não está abençoando somente você, Deus está abençoando as pessoas que te cercam, os teus familiares, as pessoas que estão à tua volta. Por isso que Ele vai te abençoar, mesmo você não tendo fé, mesmo você não acreditando no que eu estou te falando aqui. Aleluias. Está pregando já, pastor? Não estou pregando ainda, vamos pregar agora. Aleluia. Vamos lá comigo então, Êxodo capítulo 20. Os irmãos podem pôr aqui no telão, os irmãos podem acompanhar. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 18 até o verso 21. Êxodo capítulo 20, do verso 18 ao 21. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus me mostrar aqui, à luz desse texto. Quando salta do texto para o nosso coração, quando a gente vai ler. Pastor, como é que nascem as mensagens para o Senhor? Todo pregador, um é diferente do outro, mas como é que nascem as mensagens para o Senhor? Lendo um livro, escutando alguém falar para mim, observando as coisas do dia a dia, o andamento das coisas, até mesmo sentado no escritório, às vezes em casa. Já aconteceu de eu estar tomando café pela manhã, e eu estar sentado ali, e de repente nasceu uma mensagem no meu coração, eu ter que largar tudo ali, brotar algo no meu coração, de eu ter que largar tudo ali, correndo lá para a escrivaninha, lá para meu escritório, e anotar para não esquecer. E aí depois Deus vai gerando aquilo dentro da gente. Amém? Deus vai gerando aquilo dentro da gente ao passar dos dias. São assim que nascem as mensagens no meu coração. Não costumo pegar nada de ninguém assim pronto, digo pronto, 100% pronto. Não tenho nada contra quem faz isso. Eu apenas pego ideias, porque a gente tem que ser bem flexível, bem maleável, bem aberto quanto a isso, né? A gente não é o dono da verdade, nem a última bolachinha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto. Não sei tudo, não sou o melhor pastor, estou crescendo em Deus, busco cada dia mais melhorar. Mas são isso, é assim que nascem as mensagens no meu coração. Vou pegando ideias, livros, e vou observando as coisas, vou conversando com os irmãos. É assim que Deus vai falando ao meu coração. E eu estava lendo esse texto aqui de Êxodo capítulo 20, verso 18 até o 21, e me saltou isso no coração. Eu achei muito, muito interessante isso aqui que a gente vai ler agora. Amém? E eu vou extrair uma mensagem aqui para o teu coração hoje aqui, para todos nós, para nós. Quem está feliz, diga amém. Êxodo 20, verso 18 diz assim: e todo o povo viu os trovões. Alguns do povo viram? Não, todo o povo viu. Viu os trovões, todo o povo viu, não é só alguns, todos. Viu os trovões, os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Ou seja, todo mundo ficou assustado, pasmo diante do que viu. Eu imagino, já vou continuar a leitura aqui. Eu imagino se agora, aqui nesse instante, aparecesse um anjo, um querubim, aparecesse aqui nesse momento de culto, visível, a olho nu, para todos nós ver. Não só alguns ver, uma visão, o pastor Marco está tendo uma visão
2, 3 estão tendo a mesma visão. Não, para todos nós aqui, a olho nu, para que todos nós pudesse ver. Eu acredito que se ele aparecesse na forma que ele apareceu para Ezequiel, com 4 faces, uma face de bezerro, uma de águia, uma de touro, 4 faces, como apareceu, como a visão de Isaías no capítulo 6, que tinha 6 asas. Se ele aparecesse aqui, se Deus permitisse aparecer aqui, ó, eu acredito, irmão, que seria aqui um desespero aqui para alguns. Seria um desespero, sairiam correndo, porque é uma visão assustadora, sim ou não? Imagina, um ser, muitos iam achar que era uma coisa diabólica. Coisa diabólica, isso aí é diabólico, mas não é. São as coisas do mundo espiritual que agora, nesse instante, enquanto nós vivemos aqui nesse corpo, nós somos muito limitados e a gente não entende muitas coisas. E tem coisas, a verdade é que tem coisas que também, que só vão ser reveladas na eternidade para a gente. Mas nós hoje aqui, nós nos assustaríamos com certeza, se aparecesse um anjo como apareceu para Ezequiel. Pode ler Ezequiel depois em casa, Ezequiel capítulo 1, e você vai ver. E também Isaías capítulo 6, que Isaías teve a visão dos querubins em volta do trono. Se você lê o Apocalipse, por exemplo, deixa eu dar outro exemplo para você aqui, claro. Quem lê o Apocalipse, eu conheço pessoas que falaram para mim assim, pastor Marco, é assustador ver o Apocalipse. Tem mulher vestida em cima do sol, sentada em cima do sol, tem o dragão que arrastou uma terça parte com a cauda dele, tem serpente, pastor Marco, tem urso, tem tantas coisas esquisitas ali que a gente não entende. Pois então, são tudo que Deus mostrou, são todas as coisas que Deus mostrou para João na ilha de Patmos, na visão extraordinária que ele teve. Então a gente não vai entender agora, nesse momento a gente não entende muito o mundo espiritual. Precisamos ter um certo preparo. Quando Deus se apresentou para muitos, em ocasiões no Antigo Testamento, a pessoa que viu achou que ia morrer, tendo a visão, quando Deus permitiu. Então são muitos os casos da Bíblia que a gente vê as pessoas assustadas diante de visões, de ver seres angelicais, seres celestiais, e a pessoa fica pasma. Aqui nessa ocasião o povo estava no Sinai. Quem está aí? O povo estava no Sinai 3 meses. Faziam 3 meses que o povo tinha saído da escravidão do Egito. Caminharam 3 meses, deserto adentro, atravessaram o Mar Vermelho. Estavam acampados em volta do Monte Sinai. Os irmãos conhecem os 10 mandamentos? Quem conhece? Êxodo capítulo 20, fala dos 10 mandamentos, 19 e 20. Ali, nesse acampamento, em volta do monte, Deus vai então dar os 10 mandamentos. E foi algo tão marcante, porque Deus faz as coisas para ficar marcado mesmo. Foi algo tão marcante que Deus apareceu dessa forma aqui. O povo estava acampado em volta do monte. Estavam todos ali para receber agora as coordenadas de Deus para seguir a viagem, porque eles iam rumo à terra de Canaã. Ali não seria a sua habitação. Deus disse que eles herdariam a terra dos seus pais. Havia uma promessa de Deus. Eles saíram, mas estavam acampados ali. E ali Deus daria as demais coordenadas para eles seguirem a viagem, para chegar até a terra prometida que Deus tinha prometido para eles. E ali então Deus resolve o próprio Deus descer e se manifestar ao povo no cume do monte. E aí a gente viu isso aqui no verso 18. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da trombeta, e o monte fumegando. Imagina aí um vulcão, um monte em erupção, um vulcão em erupção. Imagina aquilo aquilo tremendo. Claro que não houve esse comparativo que eu faço aqui, é só para vocês entender a grandiosidade disso, que é muito mais do que isso. Aqui um monte tremia, fumegava, havia um toque de buzina, de trombeta muito forte, relâmpagos, trovões, como se fosse uma trovoada. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Verso 19: e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fala Deus conosco, para que não morramos. Aí tem o porquê que o povo estava com medo. Verso 20:
E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar. Ele soube discernir, o líder tem esse discernimento. Ei, Deus está provando vocês, porque o povo era pecador, e ele sabia que tinha pessoas ali no meio ali em pecado, e na presença de Deus ninguém pode, o pecador não consegue, a luz que emana de Deus é tão forte que o pecador não consegue esconder os seus pecados. Ninguém consegue pôr uma pedra, um pano em cima do pecado, esconder, ter um pecadinho de estimação guardado dentro dele. Quando a pessoa vem para a luz, que é Deus, vem para a luz, que é Jesus, o seu pecado é manifesto na hora. Se nós apagarmos todas as luzes aqui, alguém perder um botão da camisa, ficará difícil, vai todo mundo se apalpar o chão, vai todo mundo tentar tateando, procurar, mas se nós acender as luzes, fica mais fácil a gente vai achar com certeza. Então tudo aparece com a luz que brilha. E o povo tinha o pecado, o povo estava em pecado, e Moisés sabia disso. E aí no verso 20 Moisés diz: e disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ou seja, não continue naquele pecado. E o povo estava em pé de longe. O povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se achegou à escuridão onde Deus estava. Pode dar um glória a Deus se você quiser. O tema da mensagem desta noite é: você corre de Deus ou corre para Deus? Baseado nesse texto que ora acabamos de ler. Você corre de Deus ou corre para Deus? O povo, por ter pecado escondido no meio deles, por estar desconcertados, fazendo algumas coisas erradas, o povo temeu. Quando viu a manifestação da glória de Deus, em vez do povo correr para Deus, o povo correu de Deus. Queridos, nós vemos hoje muitas pessoas correndo de Deus. Mas pastor, ela está na igreja, ela participa, pois então, mas quando a coisa aperta para o teu lado, você logo quer desistir. Quando as coisas apertam para o teu lado, quando Deus fala de pertinho com você, você se aborrece facilmente. Você não sabe ser corrigido pelo pai. O pai te repreende e você já desmaia. O pai te corrige e você já quer logo largar a mão de tudo. O que é isso, pastor Marco? São pessoas que estão no meio do povo de Deus, se dizendo o povo de Deus, como nessa ocasião, mas porém correm de Deus, correm de Deus, correm de Deus. Queridos, a palavra de Deus, o próprio Jesus disse: vós estáis limpo, em João capítulo 15, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus. A palavra de Deus é agente de Deus do céu, para nos limpar, para nos purificar. A verdade é que quanto mais você vem à casa de Deus, quanto mais você frequenta os cultos, as reuniões do povo de Deus, a palavra de Deus, que é agente de libertação, ela vai trabalhando no teu coração, ela vai trabalhando na tua mente. Deus vai te libertando, Deus vai te pulindo, Deus vai te consertando, Deus vai trabalhando na tua vida. Oh, aleluia. Mas quando eu não me permito, até aqui, Moisés, é bom que tu vá por nós. É bom que tu vá por nós. Moisés saltou como um líder preparado e disse: meus irmãos, povo de Deus, Deus está fazendo isso para provar vocês. Deus está fazendo isso para que o temor dele esteja diante de vocês. Todo esse estrondo, todo esse poderio, toda essa manifestação, toda essa glória que vocês estão vendo, não é para vocês ficar com medo de Deus, não é para vocês tentar fugir, abrir fuga, não. Deus está fazendo isso para mostrar que Ele é Deus poderoso, para que o temor dele esteja em vossos corações. Meu Jesus querido, gostaria que você levantasse a sua mão e falasse alguma coisa para Deus. A palavra de Deus, ela vem limpando a nossa vida, irmão. Dois irmãos, uma hipótese aqui, uma conjectura aqui.
Dois irmãos saindo da igreja, após um culto. Um falando para o outro: a mensagem de hoje para mim não serviu. O pastor estava meio enraivecido, meio brabo, meio revoltado. E não falou coisa com coisa, não me serviu. Visse quando ele falou determinada área ali, isso ali pegou para o meu lado, mas não sei se eu vou permanecer. Irmão, quando Deus age dessa forma, usando os seus mensageiros, os seus profetas aqui com mensagens que aparentemente parece até dura, mas não é, irmão. Ele faz a ferida, como disse o profeta Oséias, ele faz a ferida e a ligará. Deus não faz a ferida e deixa exposta assim para que crie micróbios ali e seja infectada aquela ferida e piore mais ainda. Não, Deus cria a ferida e trata a ferida, porque Ele é Deus. Ele vai trabalhando na nossa vida, sabe por quê, irmão? Que é um trabalhar constante. É aquilo que Paulo disse aos Filipenses capítulo 1 verso 6, Paulo disse assim, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Por que Deus vai trabalhando de um jeito ou de outro? Vai trabalhando, vai nos levando, vai nos conduzindo, vai nos corrigindo. Um dia é amor, um dia é cajado mesmo, para a gente entrar pelo caminho. Por que Deus vai fazendo isso, pastor Marco? Porque Deus está nos preparando para a eternidade. Camanduri sobre calamarras, derrama como no deforme de fai de sobre candiuniba halve sobre cantora macandaramas. Meu Deus, Deus está nos preparando para a eternidade. Tem gente brincando, irmão. Tem pessoas indo no embalo da maioria, irmão. Nós temos que de fato estar na igreja para nos salvar, para servir a Deus de fato, queridos. Eu sempre falo para Deus aqui nos cultos. Sempre nos inícios de reunião aqui nos cultos, eu falo assim, que não seja mais um culto, Senhor, apenas. A gente tende, nós seres humanos, brasileiros, nós tendemos a nos acomodar. Nós temos essa tendência de nos acomodar, de ir acostumando com as coisas. Eli, irmão, sacerdote Eli, ele foi acostumando com as coisas, os filhos aprontando. Vai ler a Bíblia que você entende isso. Os filhos aprontando, o pai fazendo vista grossa. Estava tudo indo assim de qualquer jeito. Estava acostumado com a glória, irmão. Quando Deus olhou e disse, eu vou arrancar essa família fora do sacerdócio, vou extingui-lo da face da terra, mas já levanto outro para pôr no lugar dele. Um menino Samuel vai ser consagrado e vai ficar ao serviço lá e vai ocupar o lugar deles. Deus não perde batalhas. Você está correndo de Deus ou correndo para Deus? Era povo de Deus, mas estava correndo de Deus. Moisés disse, não vos atemorizem, não fiquem temerosos, não se espante, não fique assim. Deus está se manifestando. Era para o povo estar tudo assim, irmão. Fala Deus, fala, nós queremos te seguir. Irmão, eles estavam acabando de vir de uma grande obra que Deus fizera. A libertação da escravidão, foi 430 anos escravo de Faraó, meu irmão. Trabalhavam duramente. Deus então levantou Moisés para ir lá resgatá-los da escravidão. E agora, sobre forte pressão e poder e manifestação da glória de Deus, Deus pegou e tirou aquele povo de lá. E uma outra manifestação poderosa foi a abertura do mar. Eles atravessaram a pé enxuto o mar. E os inimigos que vinham ao encalço deles, chegou no meio do mar, vieram correndo, chegou no meio do mar, as águas voltaram ao seu curso normal e todos foram mortos pelas águas do mar. A grande obra, Miriam entendeu, ficou impactada junto com as irmãs do ciclo de oração, levantou, pegou o tamboril, pegou o altabaque, o pandeirinho, começou a louvar a Deus, dizendo só o Senhor é Deus, e houve ali o cântico de Moisés, que é repetido lá em Apocalipse depois. O que Deus vem fazendo ao longo do tempo? Preparando um povo. E eles tinham acabado de ver as grandes obras do Senhor. Agora estavam lá, já tomados por um espírito de rebeldia, porque todos esses, para quem não conhece a Bíblia,
todos esses, com exceção de 2, morreram no deserto. O maior cemitério do mundo foi no deserto. Morreu muita gente lá. Quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Acampados em torno do monte, agora eram para, depois de ver tantos feitos gloriosos, eram para eles dizer: Deus, que coisa gloriosa. Quando eles não entenderam, apareceu um líder para explicar. Se não tivesse Moisés, se Moisés não tivesse explicado o que estava acontecendo, tudo bem, aí o espanto poderia mesmo se apoderar de todos e todos sair do local. Mas quando Moisés viu que o povo estava assustado, temeroso, Moisés se levantou e disse: calma, isso aí é a manifestação de Deus. Deus está fazendo isso para provar vocês. Deus está fazendo isso para que o temor dele venha sobre vocês. Você corre de Deus ou corre para Deus? Nós vemos alguns exemplos na Bíblia. Estão lembrados do que o casal fez logo após de ter transgredido o pecado, desobedecido a Deus, Adão e Eva? O que eles fizeram? Se esconderam de Deus. O pecado é assim, o pecado faz que o homem se esconda de Deus. São poucos que têm, porque Moisés também era um pecador. Moisés também era um homem como todos, como nós. A Bíblia diz que Elias, não vai chover segundo a minha palavra, agora vai chover. Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, e orando para que não chovesse, não choveu. Depois orou para que chovesse, e choveu. Um homem com os mesmos sentimentos, um homem como nós. E Moisés foi um homem como os demais. Mas Moisés, mesmo pecador, quando Deus se manifestou para tratar, é como se Deus convidasse a gente para uma reunião, irmão, e a gente desse uma desculpa, porque a gente tem um pecado que a gente não quer se libertar dele. Ah não, isso aqui eu não abro mão. Eu estou na igreja, eu participo dos cultos, até o pastor conversou comigo, eu já me batizei nas águas, estou participando da ceia, mas disso aqui eu não abro mão. Já tem um pecadinho de estimação, tem algo guardado dentro dele. E é muitas vezes por isso, vou te falar aqui, é muitas vezes por isso que você ainda não alcançou lugares maiores em Deus. É por isso que muitas vezes você não está lá na frente já. Muitos que saíram junto com você já estão lá e você ficou para trás. Por quê? Porque você tem alguma coisa que você, em vez de você correr para Deus para resolver, você corre de Deus. Quando sabe que é o fulano que vai pregar, meu Deus, hoje vem pancadaria. Não, é padaria. Não pancadaria, hoje é padaria, padaria do céu, pão fresquinho. Não é uma sessão de espancamento, é uma sessão de libertação, de vida com Deus, de palavra ministrada para libertar. Deus não está aqui para pôr ninguém contra a parede e denunciar aqui publicamente o pecado de ninguém. Deus não faz isso, Deus é poderoso. Alguns exemplos na Bíblia nós temos sim, de Deus pegar e expor para todo mundo ver. Como o caso de Ananias e Safira, como o caso de Datã, Corá e Abirão, de Nadab e Abiú. Vários exemplos na Bíblia temos de pessoas que seus feitos pecaminosos foram expostos para todos ver, para vergonha e para alerta dos demais, para que não incorram nos mesmos erros. Deus faz assim, Deus vai nos libertando, vai nos transformando. Adão pecou, Adão e Eva, e se escondeu. Depois Deus chamou eles para uma reunião, eles vieram. Pastor Marco, Adão e Eva se arrependeram, irmão, porque eles confessaram o pecado deles. Ainda que tentaram transferir a culpa, Adão disse: é a mulher que tu me deu. A mulher foi a serpente, transferindo culpas. Mas se arrependeram. Ao se arrependerem, Deus disse: o cordeiro então vai ser morto por vocês, porque há arrependimento. O cordeiro foi morto para cobrir eles, a sua nudez, para que eles pudessem estar diante de Deus. Mas estavam com folhas de figueira, pastor Marco. Pois então, querido, para Deus é como que nada. Aquilo que a gente faz para resolver é um paliativo que a gente dá para tentar
minimizar as coisas, para não ficar tão assim. Para Deus, nós temos que nos arrepender verdadeiramente e dizer: Deus, o que eu faço nunca é, mas o que tu faz sempre será na minha vida, e eu quero o que tu tens para mim, não o que eu acho que é melhor para mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso, seja feita a tua vontade, como é feita no céu, seja feita na terra, não a minha vontade. Você não veio para o evangelho para escolher viver a tua vontade, você veio para cá para dizer assim como Paulo disse: já não vivo mais eu. Quem já não vive mais aqui? O Marcos já morreu, não vive mais. Aquele velho Marcos, o Marco velho, como o pessoal conhece, o Marco velho morreu, nasceu um Marco novo agora. Amém? Um Marco agora lavado e remido no sangue de Jesus. Aleluias! Jesus falou: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus limpou o nosso coração. Agora, como se não bastasse, os pais se esconderam ao pecar. O filho depois faz uma grande besteira, o primeiro assassinato da história. Ao fazer isso, também se esconde. Caim assassinou o seu irmão Abel, primeiro assassinato da história. Caim não quis levar sangue no culto dele, e depois matou um inocente, próprio irmão, num culto que ele fez, mas não a Deus. Tudo isso a gente vê à luz da palavra de Deus. Nós vamos ver também em João capítulo 8, a partir do verso 42 até o 47, Jesus num sermão muito lindo, as pessoas dizendo: meu Deus, está duro demais isso aí. Ele está atingindo diretamente, são flechas agudas que vêm direto aqui. Denunciou meu pecado, pegou na ferida, bateu no calo. Vou sair. Os apóstolos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, antes do Senhor concluir a mensagem, eu quero falar aqui, ficar um pouquinho, Senhor. O pessoal está saindo aí, porque diz que a tua mensagem é muito dura. Irmão, não existe mensagem dura. Amém? Existe gente mole. Entendeu, não? Nós que somos mole. Não existe mensagem dura. A mensagem de Deus nunca vem para ti um golpe fatal. Pronto, acabou-se. Não existe mais. Se Deus quisesse, Deus poderia nos fumegar aqui, nos fulminar, melhor dizendo, nos fulminar, acabar com a gente aqui. Mas não, Ele nos, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Entra por aqui. Aí Deus usa quem? Deus vai usar os anjos, como usou para Cornélio? Não. Tanto é que o anjo disse: olha, estou aparecendo para ti aqui, mas é o seguinte, tá? Eu não posso pregar nada para ti do que aconteceu aí em Jerusalém há poucos dias. Manda chamar Pedro. Cornélio: poxa, mas não pode pregar para mim? Não, manda chamar Pedro. Mandou chamar Pedro. E Pedro pregou a mensagem da cruz, toda a história gloriosa que aconteceu da salvação. Então perceba comigo que não existe palavra dura, existe gente mole. Gente que não quer vida com Deus, não quer se consertar, não quer entrar pelo caminho, não quer obedecer, não quer largar dos seus pecadinhos, não quer largar das suas práticas pecaminosas. Irmão, nós não podemos perder o nosso tempo na casa de Deus. Corra para Deus e não corra de Deus. Diga para o seu irmão: corra para Deus e não corra de Deus. Corra para Deus resolver. Eu vou ler aqui, olha só. João capítulo 3, verso 19 diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. A luz é Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que fizeram isso? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Percebam comigo, nós vivíamos em trevas. Jesus se apresentou como luz, a gente veio para Ele. A gente tinha coisas a esconder. Nós tínhamos coisas a esconder. Nós tínhamos algumas coisas contra, algumas coisas que pegavam para o nosso lado, mas a gente veio
E a luz veio mesmo, de fato, para resplandecer nas trevas, não no meio da luz. Então é por isso que ele veio para nos ajudar. Por isso que ele morreu numa cruz de braços abertos. Por isso que ele disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele veio para nos ajudar de fato mesmo. A Bíblia diz em João capítulo 3 e verso 17, a Bíblia diz assim, ó: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Sabia disso, irmão? Eu vou dizer uma coisa para você, que você vai gravar na tua cabeça agora aí, na tua mente, no teu coração, impregnar na tua alma. Deixa impregnar na tua alma. Ninguém vai ao inferno por ser um pecador. Meu Deus, pastor, ninguém vai ao inferno por ser um pecador. Ninguém vai ao inferno por ser um pecador. Por que vai ao inferno então? Por rejeitar um Salvador. Faz um apanhado geral de tudo na Bíblia e você vai chegar a essa conclusiva. Sabe por quê? A Epístola de João, no capítulo 1, verso 7 e 8, diz assim, ó, que quem diz que não peca, só no fato de dizer que não peca, já pecou. Pronto, nós somos pecadores. Aquele que diz que não peca, chama Deus de mentiroso, no verso 8 diz. Aquele que diz que não peca, chama Deus de mentiroso. Então todos nós, Romanos 3 e 23, Romanos 3 e 23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Está vendo? Todos pecaram. Então ninguém vai ao inferno por ser um pecador. Vai ao inferno porque rejeita o Salvador. Porque Jesus veio para nos salvar e de fato nos salvou. Nós continuamos sendo pecadores, sim, mas pecadores arrependidos. Pecadores regenerados, limpos, libertos. É por isso que Jesus disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem. Ou seja, há uma ligação direta. Jesus em João capítulo 15, ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Todo ramo que está em mim está muito fruto. Ou seja, há uma ligação contínua. A seiva do tronco vai para os galhos, e nós somos esses ramos, esses galhos. Por isso produzimos, por isso que somos aceitos diante de Deus. Quem está aí, dá glória a Deus. Agora pasme os senhores do que Paulo vai falar aqui. Pasme os senhores do que Paulo vai falar aqui em Romanos 6 e 20. Porque quando eres servo do pecado, nós éramos assim. Servo, não servo de Jesus, servo do pecado nós éramos antes de conhecer Jesus. Estáveis longe da justiça, ou seja, livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Ou seja, você se lembra agora, meu Deus, eu me lembro, antes de vir para o Evangelho, antes de eu vir para Jesus, pastor Marcos, de me converter, meu Deus, eu me lembro de coisas que agora eu sinto vergonha, até não falar. Sabe o que Paulo vai dizer aos irmãos de Éfeso? Que as coisas passadas a gente nem deve nomear entre nós. Ou seja, não ficar relembrando. Tem irmãos no ajuntamento de pessoas, de irmãos, para tomar um mate, tomar um chimarrão, tomar lá assar uma carne, fazer qualquer coisa lá no ajuntamento desse povo. Muitas vezes as pessoas ficam lembrando: eu era galanta, eu era aquele que levava mesmo assim todas, tá? Aqui na cidade, papai, eu participava de festa. Começa a relembrar do Egito, das coisas do Egito, do panelão de carne, dos pepinos, das coisas. Irmão, ou seja, ele trocando por miúdos, né? Ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Ele saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Cuide, vamos cuidar, vamos se aproximar de Deus. Corra para Deus, não corra de Deus. Corra para Deus para resolver essas coisas, essas pendengas que acabam nos atrapalhando. Olha só, ao ouvir a manifestação da presença de Deus no monte, Moisés procurou chegar mais perto, diferente do povo que se afastou. Está vendo? Moisés procurou chegar mais perto. E Moisés, na primeira vez que ele teve uma experiência com Deus, ele teve uma experiência com Deus, ele ficou 40 anos no Egito. Ele aprendeu, ele estudou nas melhores faculdades do Egito, Moisés. Treinou, ele foi um cara muito certeiro assim, flecha, muito hábil em lutar com espada, muito treinado, muito bem preparado para lutar. Ele aprendeu tudo o que tinha que aprender no Egito. E um dia Deus
ele mata um egípcio, vai defender um irmão dele. E aí isso cai lá nos ouvidos de Faraó. Faraó agora decide matar ele, e ele foge, gera tudo plano de Deus. Moisés foge, 40 anos no Egito, foge para o deserto, fica 40 anos no deserto. Aí chega numa casa, conhece uma moça chamada Zípora, e casa com essa moça, aí tem filhos. 40 anos no Egito, 40 anos agora no deserto, casou. Agora Deus vai se apresentar para ele, vai mandar ele voltar para libertar o seu povo. Deus quer usar Moisés para libertar. E aí então, um certo dia, antes de Deus ter uma conversa com ele, ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Estava lá conduzindo as ovelhas, e de repente ele olhou assim e viu uma sarça, um pé de mato. Ele viu uma sarça, aquele fogo pegando fogo, mas ela não se consumia, ela não queimava. O fogo estava nela ali, mas ela mantia em pezinha, intacta. Estava ali o arbusto ali, intacto. E Moisés ficou impressionado com aquilo. Se eu vou me chegar mais para perto para dar uma olhada. Moisés era um homem curioso, né? Mas porém assim corajoso também, claro. E com isso, porque Deus não chama a pessoa desocupada, Deus não chama pessoas descompromissadas, Deus não quer usar pessoas que não estão nem aí para nada, que não tem compromisso. Eu queria ser tanto usado por Deus. Pois então, começa a mostrar interesse já, desde os primeiros passos, começa a mostrar interesse, como Moisés começou. Ele disse: eu vou me aproximar. E se aproximou. Quando ele se aproximou a uma distância, do meio daquele fogo, uma voz: Moisés, não te achegues para cá. Ele ficou meio intrigado com aquilo, e a voz saiu lá do meio de novo: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Era a última coisa, uma das últimas coisas que ainda ele trouxe, talvez, do Egito. Se não é certo, mas talvez seja. Talvez, uma hipótese aqui. Uma das últimas coisas que ficou com ele, que era lá do Egito: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E ele se chegou, ele ouviu a voz, ele teve essa primeira experiência com Deus. E agora, conduzindo o povo de volta à terra de Canaã, nesse episódio do Monte Sinai aqui, a gente vê Moisés agora se aproximando, enquanto o povo se afastava. Mas todos ali estavam na categoria de pecadores. Todos ali estavam na categoria de pecadores. Por que ele se aproximou e os demais se afastaram? Irmão, nós temos que ser como Moisés. Se achegue a Deus, corra para Deus para resolver as pendengas. Corra para Deus para resolver os seus embates. A tua mente gira 1.000.000 por hora com certas coisas. Meu Deus, eu me pego pensando, pastor, de vez em quando em situações assim, por que isso, por que aquilo. Pois então, em vez de você ficar fritando o teu cérebro aí, irmão, corra para Deus para resolver essas coisas, porque em Deus você vai ter a resposta. Só alguns entenderam. Em Deus tu vai ter a resposta. Não fica cozinhando o galo, como diz o pessoal. Não fique ali fritando a sua mente. Corra para Deus para resolver as demandas. Eu acho tão interessante nesse texto, quando eu li, que se não tivesse ninguém ali, tivesse só o povo, irmã Raquel, havia uma justificativa para o povo se afastar, porque aqui o estrondo, o monte fumegava, o monte tremia, relâmpagos, raios. Imagina que visão extraordinária isso. O povo teria razões para se afastar. Não, estamos em pecado, Deus é santo, vamos se afastar. Mas o líder se interpôs ali e disse: calma, é Deus provando vocês. Ou seja, fiquem, em outras palavras, fiquem aqui para resolver as demandas com Deus. O povo precisava partir dali, meus irmãos queridos, dali em diante, com muitas coisas resolvidas, mas deixaram para resolver ao caminhar, ao andar da carruagem. A gente vai ver o que a gente vai fazer. Vamos caminhando, vamos para frente, a gente vai resolvendo. Não empurra com a barriga. Não corra de Deus, corra para Deus para resolver. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Irmão, o que está em risco não é milhões e milhões de dólares. O
que está em risco é a tua salvação, meu querido. É a minha salvação. Quem está lembrado daquilo que Jesus falou assim, ó: não se põe o sol sobre a vossa ira. Quem lembra desse texto? Quero ver quem lembra. Deixa eu trocar por miúdos para você entender. Sabe o que Jesus está falando aqui? Não vá dormir sem resolver a questão. Aí no mesmo texto ele vai falar assim, ó: se o teu irmão tem alguma demanda contra ti, vai e resolve com ele pelo caminho, antes que ele chegue lá diante do juiz. Porque aí vai ser duro para ti. Ele vai te pôr na prisão. Então resolva no caminho. Resolva agora. Em outras palavras, resolva agora. Não deixa para amanhã. Nós temos que estar, o nosso altar, meus irmãos, que a nossa vida tem que estar arrumado para que o fogo venha. Os profetas de Baal, 450 profetas, fizeram todo um auê. Chegou meio-dia, eles pegaram pedaços de chicotes, de cordas, com estilhaço na ponta, e começaram a bater, para derramar o seu próprio sangue, para invocar Baal, para Baal responder. E Elias foi um cara tão ousado, tão ousado, que ele pediu a mesma resposta que Abel pediu: que o fogo venha de cima. Eu vou colocar tudo preparadinho aqui, e eu não vou atear fogo. Você pode ver que depois Deus manda atear fogo. E ainda se não resolver, tem a libação. Se ainda não resolver, tem a libação, ou seja, 5 litros de vinho, para jogar em cima, para a fumaça ir reto. Um outro adendo, uma outra ajuda que Deus daria. Mas Elias foi tão ousado que ele disse: vai vir fogo de cima sem que ninguém ponha nada. Nós vamos só fazer a nossa parte, e o restante Deus vai mandar fogo de cima, para provar que Ele é Deus. Os profetas de Baal clamaram, chegou meio-dia, se desesperaram e tal, e Elias começou a tirar um sarro deles, dizendo: olha, clame mais alto, talvez o Deus de vocês está viajando. Quem sabe ele está viajando, tirou férias, clame mais alto. Daqui um pouco chegou a vez de Elias, e Elias, muito mais ousado ainda, ele disse: está tudo preparado aqui, o novilho está aqui a lenha, está tudo preparadinho, o fogo vai vindo alto. Ei, para vocês verem que Deus é Deus, alguém traga algumas vasilhas de água para mim aqui. Olha a ousadia do homem. O homem fez mesmo para escurrachar com aqueles profetas mesmo, para dizer assim, ó: fique de uma vez por todas, provado que Deus é Deus. Tragam água. E ele chegou, ele disse: ó, para dificultar o fogo pegar aqui, eu vou molhar a lenha e eu vou encharcar tudo aqui. Mandou fazer valas em volta assim do altar, e pegou aquelas águas, encharcou a lenha. Os irmãos sabem, os irmãos assadores de churrasco aqui, se o carvão estiver meio úmido ou molhado, é difícil, né? Pegar fogo. Pode jogar bastante álcool, mas é difícil. Ele disse: eu vou mostrar para vocês. Molha bastante. Chegou a encher os valos de água. De repente ele disse: ó Deus, Tu és Deus poderoso. Eu consertei uma coisa que estava estragada, que Tu me pediu. Eu reparei uma coisa que estava em ruínas, que o povo tinha quebrado. O povo tinha quebrado os altares, ou melhor, o altar, não altares, o altar de Deus, no singular, não no plural, altar. O povo tinha deixado de lado, quebrado tudo. E aí ele disse: Deus, eu consertei aquilo que o povo quebrou. Agora eu quero que Tu venhas responder com fogo. Irmão, não deu outra, irmão. O nosso Deus é poderoso. Ele respondeu com fogo. Mas primeiro, eu tenho que entender, à luz desse texto, que eu tenho que correr para Deus e não correr de Deus. Eu tenho que resolver as pendências. Final de ano, né? Você para fazer aquele balanço geral dos acontecimentos, das coisas que deu certo, das coisas que deu errado, das coisas que ficou pendente. Pois então, contabiliza. Deus te dá esse direito. A Bíblia diz que os planos do homem, eles só dão certo quando estão
na direção de Deus, daquele que serve a Deus. Você faz um balanço, sim, pode averiguar os fatos, fazer um levantamento, mas se tem alguma coisa errada na parte espiritual te impedindo, ou na parte material que reflete na parte espiritual, conserte. Siga daqui para frente com o altar em dia. Amém? E pode até chamar gente para te assistir. Dizer, pode vir me assistir, porque a vitória vai ser grande, Deus vai mandar fogo. Deus vai provar que Ele é Deus na minha vida. Vamos nos colocar de pé. O povo ficou de longe. Moisés disse o quê? Vocês não querem, eu quero. Tem aquele que não quer, mas tem aquele que quer. E glória a Deus por aquele que quer, né? Hoje essa igreja aqui, eu estava tomando banho, estava pensando. Eu disse para Deus assim, falando com Deus, né? Disse, Senhor, esse lugar hoje aqui era para estar intransitável. Esse lugar aqui era para estar como uma latinha de sardinha, intransitável aqui dentro. Uma massa compacta. Os jovens da igreja, tudo sentado aqui, ó. Tudo aqui, ó, para dar lugar para os mais idosos. Esses lugares aqui todos ocupados, lá atrás, esse aqui era para estar uma massa compacta, irmão. Mas por que isso? Porque uns preferem correr para Deus, para resolver as suas questões, as muitas questões que tem para resolver. Outros preferem correr de Deus. Levante a sua mão. Diga a Deus. Diga comigo, Deus, eu corro para Ti, para os Teus braços, como uma criança corre para os braços do Pai. Eu corro para os Teus braços, porque eu sei que nos Teus braços há cuidado, há segurança, há esperança, há resposta para tudo. E diga assim, Deus, eu me sinto seguro em Teus braços. Diga que eu resolvi de uma vez por todas correr para Ti, meu Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Os irmãos vão cantar aqui, mas antes eu quero que você venha aqui na frente, se você quer. Se você diz no teu coração assim, ó, se você está dizendo no teu coração assim, eu preciso correr para Deus para resolver as coisas da minha vida. Diga assim, tem muitas coisas que eu entendi que eu preciso é correr para Deus mesmo, não correr de Deus. Dê um passo aqui à frente. Se essa mensagem tocou forte no teu coração, se essa mensagem foi como flecha certeira no teu coração, diga, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Quer um conselho? Não vai protelando mais, tá? Não fique protelando as coisas, deixando para amanhã, adiando. Não fique desse jeito. Deus te chama para um compromisso. Deus te chama para uma caminhada de segurança com Ele. Eu vejo cadeias se quebrando aqui. Eu sinto na minha alma, no meu espírito, que Deus está quebrando cadeias aqui. Existe uma guerra muito grande agora, nesse instante, no mundo espiritual. Tem anjos descendo e tem anjos subindo, como disse
Estevão na visão, anjos subindo e anjos descendo, para trazer resposta, para levar demandas. Deus está entrando em providências no teu lar, na tua família. Deus está dizendo para você, uma vez que você, meu filho, minha filha, decidiu correr para mim, deixa comigo, eu vou resolver, eu tenho a melhor maneira de resolver isso. Meu Deus, Deus está me dizendo aqui que tem pessoas que precisam dar esse passo de fé, dizer a partir de hoje, chega de tentar resolver do meu jeito, a minha maneira. Eu corro para Deus e lanço tudo aos seus pés. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Decamandura sore me calamahas. Evacio comandora macalamassuri me canderemaia sobre canjol. Aleluia, 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 aleluia.